Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. Lá naquela rede do Homem do Foguete, do Homem do Tesla, é o @Página Heroicast, enquanto naquela rede lá da fotinha é o Páginas Heróicas Cast. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, é muito importante, isso faz com que a gente atinja mais rapidamente os nossos objetivos. Objetivos que o Cruzeiro atingiu hoje, pessoal, vencendo por 3-1 no Mineirão o Vitória. Poderia ter sido até 3-0, poderia não ter tomado esse gol. Eu já explico para vocês que não conseguiram acompanhar o jogo o porquê, mas uma vitória incontestável do Cruzeiro que dominou a partida de cabo a rabo, como se dizia meu pai. Todo momento do jogo o Cruzeiro dominou. Pouquíssimos momentos ali, mais para o final do jogo, talvez, é que sofreu ali alguma tentativa de pressão por parte dos baianos, mas o Cruzeiro foi dominador e conseguiu uma vitória muito merecida. Eu diria até que talvez tenha sido aí um dos melhores jogos do Cruzeiro no ano. Dominou completamente as ações, foi muito bem, e com aquelas modificações que a gente esperava, né, que a gente pedia, que é, por exemplo, o João Marcelo e o Zé Ivaldo como titulares absolutos, e tem que ser assim. O Cifuentes ali no meio, talvez não tenha sido um excelente jogo do Cifuentes, mas o Ramiro estava uma canseira aqui só. E a entrada do Barreal foi fundamental, né, pessoal? O Barreal simplesmente deu 2 assistências, né? Eu vou falar individualmente dos jogadores, mas é uma vitória importantíssima, e até porque no momento aí de divisão, né, daquilo que é o que foi, o que está sendo ainda a gestão Ronaldo, para passar a gestão Pedrinho. E até uma coisa interessante, importante, né, que o Samuel Venâncio trouxe, é que o Pedrinho, antes do jogo, foi até o vestiário, falou com o Seabra, tranquilizou o Seabra a respeito da sucessão, que o cargo dele estava já garantido, né? Que existe aí por parte do Pedrinho uma confiança no Seabra. É claro que essa confiança ela tem que continuar a existir dentro dos resultados que o Seabra vai trazer. Se o Seabra não trouxer esses resultados, aí a situação dele vai ficar difícil numa nova gestão, né? Nós vamos falar também de uma mudança que será radical dentro do departamento de futebol do Cruzeiro, vamos falar disso, mas agora vamos nos ater ao jogo, né? Esse que talvez tenha sido aí o primeiro jogo desde que o Pedrinho assumiu, ou praticamente assumiu o Cruzeiro. Ainda está no momento aí de transição, mas ele já fala como o dono do Cruzeiro em muitas instâncias, e realmente o acordo está apalavrado, está fechado, só não está assinado. Bom, vamos falar aqui das atuações individuais dos jogadores do Cruzeiro. Estou aqui com o SofaScore na segunda tela, vocês podem dar uma olhadinha. O Anderson teve nota de 6.9, mas o Anderson foi pouco... Eu até acho que merecia uma nota melhor, porque ele salvou bastante ali no finalzinho, mas foi pouco acionado no restante do jogo. Pela lateral direita, o William foi bem, nota 7, também concordo, foi uma boa participação, uma boa atuação do William hoje. Zé Ivaldo e João Marcelo com notas parecidas, 7.2 no Zé, 7.1 no João Marcelo, também foram muito bem hoje. Marlon pela esquerda, hoje fez um bom jogo, Marlon, tanto do ponto de vista defensivo como também no apoio, foi bem. E aqui, talvez aqueles que tenham jogado não tão bem, né? Começando pelo José Cifuentes, que teve um 6.6, realmente não foi tão bem, foi até substituído, né? Acho que no segundo tempo, né, já foi substituído, na virada, né, já foi substituído pelo Barreal. E aí o Lucas Silva. O Lucas Silva tá essa nota com a pior nota do lado do Cruzeiro, 6.4, porque marcou um gol contra. Uma infelicidade do Lucas Silva, mas assim, foi uma partida ok do Lucas Silva, não acho que tenha sido ruim. Aquele gol contra foi realmente uma infelicidade. Claro que se tivesse aqui o Cruzeiro perdido ou empatado, nós estaríamos crucificando o Lucas Silva. Assim é o futebol é cruel, já falei isso algumas vezes. É claro que ele foi displicente, né, que ele poderia ter olhado para a bola, não olhou e acabou se colocando na trajetória da bola e colocando a bola para dentro do gol num gol bastante bizarro, né, que eu nunca tinha visto, na verdade. Enfim, um gol contra muito displicente do Lucas Silva, é verdade. E aí o Lucas Romero, que foi o melhor dos volantes, eu concordo com essa nota, 7.7, né? O Lucas Romero foi muito bem na partida hoje, deu alguns vacilos ali, perdeu a bola no meio campo, deu um contra-ataque para a vitória, mas assim, de modo geral foi bastante seguro, atuando muito bem lá atrás. Boa partida, excelente partida, na verdade, do Lucas Romero, que de acordo com o SofaScore, só não foi melhor que o Matheus Pereira na partida. E aí o trio de atacantes, jogadores mais avançados.
todos eles marcaram gols, né? O Arthur Gomes marcou um gol, o Matheus Pereira marcou outro gol e o Rafa Silva marcou outro gol. O gol que deu o início da vitória do Cruzeiro foi marcado pelo Matheus Pereira, um golaço. Ele se desvencilhou da defesa ali, ele tirou a bola do Arthur Gomes, na verdade, se desvencilhou, driblou e fez um belo gol. Depois, o Cruzeiro sofre o gol contra do Lucas Silva, e aí o Rafael Silva faz um belo gol, né, um chute difícil ali, ele conseguiu dar um toquinho na bola que morreu no canto, uma assistência do Barreal, e em nova assistência do Barreal, o Arthur Gomes foi quem fez o gol. Cruzeiro venceu por 3-1, portanto foram bem aí esses 3 atacantes, com certeza o Matheus Pereira foi o melhor deles, não só pelo gol, mas pelas jogadas que fez ao longo do jogo. Mas assim, Matheus Pereira, eu acho que o Matheus Pereira, se o Cruzeiro tivesse empatado ou perdido o jogo, a gente estava dando na orelha do Matheus Pereira também, porque eu acho que ele ainda falha muito na questão da finalização. Pode ser que esse gol de hoje tenha dado aí uma confiança a mais para ele. Mas o Matheus, ele tinha que ser trabalhado ali uma questão de finalização, né? Ficar ali um tempo mais treinando finalização, para quem sabe ele ganhar confiança e conseguir finalizar melhor, que é o que falta ao Matheus, porque todo o resto ele faz. Se ele for um cara finalizador que faça gols, aí ele vira um monstro realmente, porque todo o resto ele faz muito bem. E a gente precisa de um jogador ali no meio campo que consiga ter essa capacidade de fazer gols. E o gol que ele perdeu não se perde, né, Matheus? Pelo amor de Deus. Mas é claro que ele compensou em todo o resto que ele fez durante a partida. E as mudanças do Cruzeiro aqui. O Barreal, autor de 2 assistências com nota 7.4, nota altíssima para quem entra, né? Entrou logo ali no início do segundo tempo. 2 assistências, como eu disse. O Matheus Vital, nota 6.7, também não comprometeu. O João Pedro pouco fez no jogo, não teve assim muita participação. E o Rafael Elias tomou um amarelo, né? A participação do Rafael Elias foi tomar um amarelo. Enquanto o Neres entrou no final e não tem nota. Portanto, é isso, pessoal. O Cruzeiro foi bem, o Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro foi aguerrido dentro de campo. E até o que eu vinha falando, né? Com a chegada do Pedrinho, esses jogadores vão ter que mostrar potencial. Por quê? No meio do ano, provavelmente, na abertura da janela, o Pedrinho deve investir no time. Isso significa dizer que aqueles jogadores que não estiverem mostrando resultado, que não estiverem empenhados dentro de campo, eles podem ser descartados. Isso também vale para o técnico, como eu falei ontem. O Seabra também tem que mostrar trabalho. E mostrou hoje, né? Fez a escalação muito próximo daquela que a grande maioria dos cruzeirenses esperava ver, né? Acho que a única exceção talvez seja o Arthur Gomes, né? E aí o Seabra está com um bom problema para resolver. Porque o Arthur Gomes fez gol e o Seabra deu 2 assistências. E aí, como é que vai ficar a situação? O Marlon também dificilmente vai ser sacado. Pode ser que ele consiga jogar o Marlon para a volância, digamos assim, o Barreal jogando na do Marlon, sendo um cara mais ofensivo pela esquerda, e aí o Arthur Gomes permanecendo ali como um ponta esquerdo. Pode ser que seja um desenho interessante aí, mas eu acho que muito inversionista também nesse momento não é bom, né? O jogo é complicado, é jogo contra o Internacional no Mineirão. Deve lotar o estádio, né? Porque a torcida está animadíssima com a chegada do Pedrinho, mais essa vitória. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir um excelente público contra o Internacional, até porque é um jogaço, né? Jogo contra o Internacional é um jogaço, é um grande clássico aí de grandes times brasileiros, né? 2 dos maiores times do Brasil se enfrentando, é sempre algo interessante de se ver, Cruzeiro contra o Internacional. Então, pessoal, em relação ao que foi o jogo, é isso. Acho que foi realmente um excelente jogo do Cruzeiro, como eu disse, talvez um dos melhores jogos do Cruzeiro no ano, né? Foi muito bem mesmo, o Cruzeiro muito sólido, raramente deixou o Vitória ter algum tipo de trazer algum tipo de perigo, né? O Cruzeiro não sofreu nenhum tipo de perigo ao longo do jogo, portanto, excepcional sim esse jogo que fez o Cruzeiro. Bom, e agora eu vou falar dessa questão aí. O Paulo Autuori e o Paulo André se despediram dos jogadores do Cruzeiro no vestiário. Já havia boatos de que eles iriam sair do Cruzeiro e hoje também surgiram boatos de que eles iriam ambos para o Vasco. Isso mesmo. Então, acompanhando o Pedro Martins, praticamente todo o departamento de futebol do Cruzeiro pode estar indo para o Vasco. Opção aí da 777, que entendeu que esses profissionais foram cruciais para que o Cruzeiro, com muito pouco, fizesse quase a mesma coisa que o Vasco fez, ou até melhor. Portanto,
é o entendimento aí da 777 de que esses profissionais podem fazer a diferença no Vasco da Gama. E, ironicamente, né, o Alexandre Matos, que esteve no Vasco da Gama, vem para o Cruzeiro. Aí a gente tem que ver qual vai ser o saldo disso tudo. É claro que o Cruzeiro ainda vai ter que montar um time aí, com um gerente de futebol novo, aliás, já vai quase certo que vai ser o Matos, mas talvez não, com certeza o Cruzeiro vai ter que montar uma outra equipe de futebol, porque sai o Otuori, porque sai também o Paulo André. Eu acho, e aqui é um achismo meu, que o Luxemburgo deve fazer algum tipo de papel no Cruzeiro nos bastidores. Talvez um diretor aí, ó, o cargo que o Paulo André tinha, né? Talvez vá para o Luxo, ou, na verdade até faria mais sentido o cargo do Paulo Tuori, né? E o Luxemburgo vai para esse cargo. Eu acho que o Pedrinho, pela amizade que ele tem com o Luxemburgo, vai trazer o Luxemburgo para dentro do Cruzeiro. Eu espero que não como treinador, não agora e nem depois, porque para mim o Luxemburgo já deu como treinador, né? Acho que para todo mundo está bastante claro isso. Isso aí é uma visão muito nostálgica, mas já deu. 2003 já passou há muito tempo e o Luxemburgo, enfim, para mim não dá. Mas eu acredito que deve vir sim o Luxemburgo para algum tipo de cargo ali dentro do Cruzeiro, pela amizade que ele tem com o Pedrinho. E claro, o Luxemburgo é um cara que tem uma expertise muito grande dentro do futebol, ele conhece futebol, isso aí não dá para negar. Tanto quem sabe nos bastidores ele possa sim fazer a diferença. Eu que estou falando isso, tá? Não é nenhuma notícia de ninguém, não. Eu é que estou cogitando isso, porque eu acho que realmente eles têm uma relação de amizade e profissional boa aí, Pedrinho e Luxemburgo. Bom, pessoal, deixa eu só ver se tem mais assuntos aqui para falar, porque eu quero falar de um último assunto depois, que eu acho importante a gente falar aqui, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Em termos daquilo que foi a negociação com o Ronaldo, a gente não sabe direito como é que foi, né? Eu já vi aqui pessoas dizendo que o Pedrinho iria pagar 600 milhões, outros dizendo que ia pagar os mesmos 400 milhões do Ronaldo, e aí pagaria uma quantia à vista, depois uma outra quantia em 10 anos. Tem vários tipos de comentários aí, vários tipos de teorias de como isso vai se dar, esse negócio. Eu prefiro esperar para a gente saber de fato como é que vai se dar tudo isso, depois de assinado tudo, se vai realmente ficar transparente, né? Claro, mas claro que não vai ser de graça, né? O Pedrinho vai ter que sim deixar aí uma quantidade de dinheiro interessante no Cruzeiro, aliás, com o Ronaldo, para adquirir esse percentual de 90%, total percentual do Ronaldo. Como eu já dizia, Alexandre Matos deve mesmo ser o diretor técnico do Cruzeiro, né? Ele já teria ali falado com o Salum, Pedro Lourenço já teria falado com o Salum. É importante também salientar que o Pedro Lourenço, né, tem uma relação muito boa com o pessoal do América, até porque o América é patrocinado pelo BH. Portanto, ao contrário do que acontecia com a equipe do Ronaldo, né, que sempre tinha aquele choque com o Salum, aquela coisa toda, eu acho que aí vai ter muito mais trânsito. Portanto, não vai haver aí grande problema para que o Matos venha para o Cruzeiro. É vontade do Matos também, é vontade do Pedrinho, deve acontecer. Minha opinião sobre isso? Quero aguardar. Tenho sim algum rancor do Matos pelo que aconteceu no passado, o fato dele sair do Cruzeiro para dizer que vai para a Europa e depois vai para o Atlético Mineiro, aí ele volta, e aí tem aquela questão toda com o Vitor Roque. Para mim não me desceu bem. Tem um fracasso que ele vem fazendo no Vasco, né? O time que ele montou no Vasco não engrenou de jeito nenhum. Claro que isso não depende só dele, mas é uma grande parcela, né? Pode ser também que o treinador esteja errando, mas o diretor técnico, o diretor executivo também tem grande parcela de culpa. A gente vai ter que entender como é que o Matos vai montar um time aqui no Cruzeiro. Vamos ver. Bom, só para fechar, pessoal, eu quero só falar de uma coisa que tem me incomodado muito, pessoalmente falando, que algumas pessoas, alguns torcedores do Cruzeiro pesando a mão nos comentários que eles fazem em relação ao Ronaldo. Até uma faixa que surgiu aí dizendo tchau, Ronaldo, uma faixa um pouco irônica, eu diria. Não foi um tchau de gratidão, não foi um tchau de adeus, obrigado, foi um tchau de vai embora, entendeu? Ô, gente, a gente tem que ser um pouco cabeça no lugar para falar dessa situação do Ronaldo. Porque vocês não podem esquecer, nenhum torcedor do Cruzeiro pode esquecer, que quando o Ronaldo adquiriu a SAF, essa SAF já tinha sido oferecida ao próprio Pedro Lourenço, que não se sentiu capaz de, naquele momento, assumir o Cruzeiro numa situação caótica em que estava. E aí a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que sim, o Ronaldo assumiu.
O Ronaldo bateu no peito, assumiu aquela bronca, que era uma bronca pesada, reestruturou totalmente a questão econômica financeira do time. Hoje, se a gente está nos trilhos, é graças ao trabalho do Ronaldo. Tirou o Cruzeiro da Série B também, ou seja, dentro do futebol também teve sim no primeiro momento grande sucesso. Portanto, eu pessoalmente sou muito grato ao Ronaldo. Eu acho que ele sai sim com aquele sentimento de que poderia ter feito muito mais pelo Cruzeiro, realmente, mas o Ronaldo sai do Cruzeiro muito mais ídolo do que quando entrou. Essa é a minha opinião. Ele não chegou a ser um grande ídolo como jogador. Foi formado no Cruzeiro, mas não chegou a ser um grande ídolo. Eu acho que o Ronaldo sai ídolo. Sai ídolo pelo que ele fez. A gente não pode esquecer, acima de tudo, nós não podemos ser ingratos. Acho que ingratidão é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Então nós não podemos ser ingratos com o Ronaldo. Eu já cobrei muitas vezes aqui o Ronaldo, já falei muitas verdades aqui sobre o Ronaldo. Agora, nós não podemos nos esquecer que o Ronaldo, e é aquilo que ele sempre repete, nos tirou de uma situação que parecia irreversível. Então, se hoje a gente está tendo esperança com o trabalho do Pedrinho, com o possível investimento do Pedrinho, vamos olhar para trás e vamos entender que antes do Ronaldo a gente não tinha esperança de nada. Portanto, meu muito obrigado ao Ronaldo, né, o Ronaldo Nazário. Com muita humildade, venho aqui dizer que ele salvou o Cruzeiro. Ele salvou o Cruzeiro. Então, eu tenho uma dívida eterna com o Ronaldo, do ponto de vista dessa salvação, né? Então, muito obrigado, Ronaldo, por colocar o Cruzeiro de volta nos trilhos. Infelizmente, o projeto que ele tinha do futebol, na minha opinião, não era sustentável, porque a gente está falando de uma torcida gigantesca acostumada a ganhar, que não tem paciência para passar perrengue todo ano, e com toda razão, tá? Como eu sempre digo, o Cruzeiro não é Valladolid, mas é inegável tudo que o Ronaldo fez pelo Cruzeiro. E se hoje a gente está aqui tendo outra esperança, outro tipo de mentalidade, é por causa do Ronaldo. Então, senhor Ronaldo Nazário de Lima, muito obrigado por tudo que você fez pelo Cruzeiro. Mais uma vez, eu agradeço. E acho que todo cruzeirense tem que sim agradecer. Por mais que haja desavenças, por mais que haja espaço para crítica, a gente também tem que dar o braço a torcer. A gente não pode ser covarde, a gente não pode ser ingrato e simplesmente apagar o Ronaldo da história, mandar ele embora, dar tchau, queimar a coisa do Ronaldo, que eu acho que aquilo foi uma palhaçada também, desnecessária. Portanto, assim, pessoal, ponham a mão na consciência e sim, não sejam ingratos. Não é preciso endeusar, mas não sejam ingratos. Ingratidão é feio, tá? Então, assim, é tudo por hoje, pessoal. Até passei mais do que eu queria aqui para esse episódio. Se vocês puderem mandar perguntas aí nos comentários do YouTube, nos comentários das outras redes sociais, mandem perguntas, questionamentos, sugestões. O que vocês acharam aqui do vídeo? O que vocês acharam do episódio de hoje? Tem alguma coisa a adicionar? Tem alguma coisa que vocês acham que eu estou errando? Tem alguma coisa que vocês acham que eu poderia melhorar? Isso é super importante, esse feedback é muito bom. Eu gosto de receber, quer seja ele positivo ou negativo, ou mesmo construtivo, como eu prefiro dizer, porque isso ajuda demais. No mais, mandem aí, compartilhem com seus amigos aí nas redes sociais de vocês, nos grupos que vocês têm aí nas redes sociais de vocês. Ajuda demais, pessoal, isso ajuda demais. E não se esqueça, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, tá aqui em cima, ó. Se inscrevam no nosso canal, ajuda pra caramba, tá bom? Saudações celestes, então, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau.